A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Bom, hoje nós vamos dar continuidade, aos nossos estudos da célula. Nós estamos falando sobre a nova aliança, que é algo tão importante para nós, que é um fundamento da nossa fé. E eu quero ler um texto que é base para nós, que está lá em Romanos, capítulo 3, versículo 26, que diz o seguinte: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha só, esse texto ele é muito fundamental para nós porque ele fala exatamente isso, o que nós vimos nos últimos estudos. Que Deus se relaciona conosco através de um representante. Então, quando nós levamos o nosso Cordeiro Jesus, o animal em sacrifício que foi Jesus, diante do Pai, nós seremos aceitos. Então, Deus vai olhar para nós. Ele não vai olhar para nós, mas ele vai olhar para quem? Para o Cordeiro sem defeito, que cumpriu os requisitos da lei e que pode receber o julgamento pelos nossos pecados. Então nós podemos hoje nos achegar, por exemplo, num culto, numa célula e ter certeza que Deus vai nos ouvir. Por quê? Porque Jesus é o sacrifício perfeito, que nos fez ser aceito por Deus. Assim, irmãos, Deus usou da sua justiça para que tenhamos hoje segurança, de que tudo o que Ele fez lá na cruz não tem como mais revogar. A justiça na cruz se tornou o quê? Se tornou uma promessa para nós. Aquele que crê na justiça da cruz tem promessas. Então, essas promessas, Deus chamou de quê? De nova aliança. Que nova aliança que nova aliança é essa? É onde todo que crê em Jesus não será mais condenado. Mas tem outras cláusulas. Essa promessa foi colocada como se fosse um documento. Esse documento chama-se nova aliança. E esse documento ele possui cláusulas a nosso favor, como promessas. Então, além disso, Deus também fez o quê? Ele fez um juramento. Como ele não tinha por quem jurar, ele jurou por si mesmo, Ele mesmo fez essa nova aliança, agora que é chamada de aliança eterna. O que Cristo fez na cruz por nós hoje está quitado. Ou seja, o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Por isso hoje nós podemos nos achegar ao trono da graça confiadamente, como diz a palavra, Então vamos ver agora, pela palavra de Deus, quais são essas cláusulas dessa nova aliança, desse documento, Esse documento que Deus ele assinou com letras de sangue, Documento que tem promessas que são a favor daqueles que entenderam que realmente o que Jesus fez por nós, Que Jesus se fez pecado para nos fazer justiça em Deus. Então vamos ler lá em Hebreus capítulo 8, versículo 10, nós vamos falar sobre a mente, Deus imprimiu em nossa mente as suas leis, olha lá, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Olha só, essa é uma promessa da nova aliança. O texto começa falando o quê? Já definindo o que é nova aliança. Ele diz o seguinte: esta é aliança. Ou seja, ele está falando, gente, essa é a nova aliança que eu estou falando com vocês. Depois ele começa a descrever as cláusulas, onde a primeira a ser descrita fala exatamente disso, que o próprio Deus iria imprimir suas leis sobre os nossos corações. Deixa eu te dar um exemplo prático. Eu gostaria muito de ter poder de colocar, por exemplo, dentro do coração da minha filha o desejo de comer brócolis, por exemplo, que é algo muito saudável. Mas eu não tenho esse poder. O máximo que eu posso fazer é o quê? É obrigá-la. Come brócolis, senão apanha. Deus, porém, ele tem esse poder de fazer isso conosco. Inclusive é exatamente isso que ele fez, colocando as suas leis dentro de nós, colocando a sua vontade dentro de nós. Então o problema da velha aliança, que é a aliança ligada à lei, é que ela não muda o interior da pessoa, Ela toca apenas o exterior, ou seja, é algo que não satisfaz mais a Deus. É como se a lei falasse assim, olha, a partir de hoje a lei é comerás brócolis, Por quê? Porque senão virá maldição. Então você vai fazer isso às vezes por exterior, ou às vezes por medo da morte, medo da maldição vir sobre você. Mas Deus colocou o quê? O desejo dentro de você de colocar brócolis. E hoje você come brócolis por quê? Não é porque é uma obrigação, nem por medo, nem por maldição, mas é porque você tem esse desejo dentro do coração agora. Então essa antiga aliança, ela dizia o seguinte: não matarás. Mas na nova aliança, você não mata, não é porque você fica se segurando para não matar, é porque agora faz parte de você. Então nós fazemos hoje porque nós temos um novo interior, nós nascemos de novo.
Então a Bíblia, a velha aliança falava, não adulterarás. Mas quantas pessoas hoje que vivem adulterando por dentro, por mais que exteriormente não estão praticando, mas por dentro estão, ou seja, são só aparência. Então Deus, ele não estava contente com isso. Ele queria filhos transformados na sua natureza, né? Então quantos de nós não conseguimos vencer o pecado, por exemplo? Quantos de nós não conseguimos vencer as mágoas, as dificuldades, né? Os complexos? E após você ter um encontro com Deus, entendeu quem é Jesus na sua vida, o Deus fez isso, Ele colocou dentro de você essas leis dele e você começou a vencer tudo isso. Então eu te pergunto, o que Deus já imprimiu no seu coração? E hoje você percebe claramente que foi obra de Deus, né? O que Deus já fez? Você fala assim, meu Deus, essa área da minha vida, nunca pensei em vencer, achei que eu nunca ia conseguir e hoje eu estou vencendo. É Deus imprimindo as leis através da nova aliança. Outra lei que ele coloca no finalzinho desse versículo, né, de Hebreus 8, versículo 10, no finalzinho ele fala o quê? E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha só, isso está falando o quê? Olha, você tem um Deus agora, então se você estiver doente, Ele será o seu Deus, ou seja, Ele vai trazer cura. Você tem um Deus agora e você é povo dele, você é filho dele. Se você precisa de provisão, Ele é seu Deus, Ele vai trazer a provisão. É interessante que naquela passagem, quando o anjo veio anunciar Jesus, né, para os pastores, e aí aquele coral de anjos apareceu, e como que ele foi apresentado para aqueles pastores de Israel, né? Ele foi apresentado como Yeshua. O que quer dizer Yeshua? O Salvador. Então é isso que Jesus faz agora. Ele salva, por quê? Porque você está agora na justiça de Cristo. A obra é feita por Ele. Muitos querem ter, às vezes, uma técnica, um método para fugir das aflições, né? Mas precisamos de quê? É de um Salvador. Não que as técnicas sejam erradas, né? Mas o Salvador é que tem poder para nos livrar. A palavra salvar no grego, né? Sozo, ela não quer dizer simplesmente salvar do inferno, mas significa salvar em todas as áreas. O que cabe a nós hoje, sabe o que é na nova aliança? É somente crer que Ele é nosso Deus e Salvador. Né? Você tem segurança hoje em saber que tem um Deus que cuida de você e é seu Salvador? E qual que é a segurança, né, que você fala isso? Então você tem que apresentar seu documento assinado por sangue, falando o quê? Olha, Ele pagou um preço. Né? Meu Deus agora, eu sou justiça em Deus, em Cristo Jesus. Essa é a sua segurança, né? O que Ele fez na cruz é o que é a diferença. Olha só que coisa poderosa, né? Então, eu quero continuar falando sobre essas cláusulas. Já falamos de duas cláusulas, né? Que Ele iria imprimir as leis e que agora é seu Deus. Mas a terceira cláusula está em Hebreus 8, versículo 11, que diz o seguinte: e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Olha só, hoje, o conhecimento de Deus hoje, ele é intuitivo, é dentro do nosso espírito, né, que foi recriado. Então nós podemos hoje ter comunhão com o Pai, nós podemos hoje ter comunhão com Ele onde? Através do nosso espírito, né? Deus é espírito, Ele procura adoradores que o adorem em espírito. Então, não importa se somos às vezes uma criança espiritual, se somos criança ou velho, né? Ou se somos cultos, ou somos iletrados, todos podemos conhecer a Deus. Muitas vezes não conseguem ainda traduzir o conhecimento lá no Espírito que Deus está falando para a sua alma, né? Para a sua mente. Essa é a beleza do Evangelho. Você não ensina, por exemplo, o bebê a ouvir a voz da mãe. Então a mesma coisa, nós já nascemos sabendo que discernir a voz de Deus. Quantos testemunhos nós já ouvimos de pessoas que sentiam uma voz interior chamando eu ir para a igreja. Essa semana mesmo eu ouvi uma irmã falando isso. Aí eu passava aqui em frente e tinha uma voz que falava para eu entrar nessa igreja. Isso mostra o quê? Isso mostra o quanto nós podemos realmente conhecer a Deus hoje. Então Deus está falando, olha, se hoje você pode me conhecer sem problema nenhum. O que acontece ao longo do tempo é que vamos aprendendo a discernir melhor essa voz, como uma criança, né? Quando mais ela vai crescendo, mais ela vai discernindo. Então, que experiência que você já teve com isso, né? De ouvir a voz de Deus? É muito importante você trazer memória, que Ele te traz esperança. Né? E é interessante que nesse texto de Hebreus, capítulo 8, a última cláusula, ele fala dos seus pecados jamais me lembrarei. Olha só o que diz lá em Hebreus, capítulo 8, versículo 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Olha o versículo 13 aqui que fala. Quando ele diz
nova torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Olha só, essa é a cláusula que torna possível todas as outras. Né? Debaixo da antiga aliança, né? Da aliança da lei, o Senhor disse que visitaria a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então Deus lembrava disso, né? Dos pecados até a quarta geração. E tudo que Deus lembrava com relação a pecado e iniquidade, ele fazia o quê? Ele punia. Mas agora ele não se lembra mais. Olha a promessa dessa nova aliança. Irmão, isso é muito poderoso. Né? Você foi totalmente perdoado. Então o problema é que muitos irmãos às vezes ficam o tempo todo querendo se sondar, né? Querendo se mudar, né? Deixando às vezes o diabo acusar, trazer a memória de coisas antigas sua, porque o diabo acusa dia e noite, né? Dos seus pecados. Né? Mas no versículo 3 ele finaliza falando o quê? Dizendo que a velha aliança agora é antiquada, já não andamos mais segundo a lei. Diz a palavra do Senhor, mas nós andamos o quê? Segundo a graça de Deus, que foi manifesta lá na cruz, onde Cristo se fez pecado, para que fôssemos feito o quê? Justiça. Ele se fez pobre para que pudéssemos sermos feitos ricos. É muita riqueza, irmãos, é muita riqueza que nós recebemos pelo fato de Jesus ter morrido na cruz por nós. A nossa parte agora é simplesmente crer que tudo que está escrito nessa nova aliança, né, que foi assinada com letra de sangue, foi por amor a nós. Né? O justo não vive mais pela lei, né? Eu tenho que obedecer isso para Deus me abençoar. Não, o justo viverá pela fé. Então você tem que crer naquilo que Jesus fez na cruz. É interessante que eu fiz a IFOL, né? Muitos irmãos aqui já fizeram a IFOL, fizeram o CILSO. É interessante que na IFOL eles trazem revelação de tantas maldições que nós sofremos, né? Tanta coisa que nós já vivemos e isso foi muito revelador para mim. Mas sabe qual que é o interessante? Como que a maioria, as coisas se resolviam lá na IFOL? É exatamente você confessando e você colocando e clamando o sangue de Jesus sobre a sua vida. Olha só que coisa poderosa, né? É exatamente isso, é você tomando posse, crendo que tudo que você fez lá atrás, toda a maldição que veio sobre a sua vida por causa dos seus pecados, agora estão em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Ou seja, foi levado na cruz para que você pudesse ser perdoado. Né? Então, ao invés de você se ocupar com tudo isso, né, toma posse de se ocupar com maldição, toma posse da verdade do Evangelho, toma posse desse documento que Deus assinou com letras de sangue, a nova aliança, para que você pudesse hoje ser perdoado e ser livre de toda maldição. Amém? Que você possa entender as cláusulas dessa nova aliança. É lógico que tem vários textos que vão mostrar outros aspectos da nova aliança, mas essas quatro leis, né, essas quatro cláusulas da nova aliança, elas são um resumo de tudo, né? Do que Deus fez por nós. Então, veja isso, ore por isso, fale, Deus, eu tomo posse dessas cláusulas na minha vida. Ele vai imprimir as leis no coração dele. Você agora é povo dele, povo escolhido dele. Você pode conhecer a Deus, né? E agora, dos seus pecados, ele não se lembra mais. Amém? Deus abençoe.